Estou gravando. A essa altura já estamos mais ou menos chegando próximo a 1/3 do curso. E daqui a pouco vamos chegar, já fizemos 2 controles. Daqui a umas 2 semanas temos mais um e logo em seguida a primeira prova. Então, vamos continuar. Deixa eu compartilhar aqui. O que nós vamos ver hoje, vamos continuar, ainda pela terceira aula seguida, a parte de elasticidade. Só rapidamente vamos acabar elasticidade, vendo alguns exemplos, alguns usos de elasticidades nos diagramas de oferta e demanda, e aí vamos passar para o próximo tópico, que é estruturas de mercado. Monopólios, oligopólios, concorrência perfeita. E aí vamos acabar essa primeira parte de microeconomia, e daí a partir dali vamos ver contabilidade nacional e algumas coisas assim. Tá? Então, só lembrando o que nós vimos na aula passada, nós já vimos o que são elasticidades: elasticidade preço da demanda, elasticidade preço cruzada da demanda, elasticidade renda, elasticidade da oferta. Essencialmente, elasticidade é a sensibilidade de uma variável a mudanças de outra. É quase a inclinação da curva no gráfico, mas com a diferença de que não tem unidades. É uma inclinação medida em termos percentuais. E nós vimos exemplos e daí de o que acontece quando a demanda é inelástica, quando ela é elástica. E é isso que nós vamos continuar aqui. Então, um dos conceitos, dos usos de elasticidade, isso já foi mencionado na aula anterior, é com relação à arrecadação. O governo precisa arrecadar, né? Todo governo precisa arrecadar, então ele tem uma opção de vários tipos de impostos que ele pode colocar. Nós vimos na aula passada, tem impostos diretos, impostos indiretos, vários outros tipos. Pode taxar cigarro e álcool, pode taxar renda, pode taxar automóveis, pode taxar serviços financeiros. Tem várias formas de taxar e tem vários critérios para fazer isso. Essa é uma discussão que está sempre acontecendo nesse momento no Brasil. Estamos tendo essa discussão mais uma vez. O Ministério da Fazenda está querendo recriar um imposto que é a CPMF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Toda vez que você transferir dinheiro de um banco para outro banco ou pagar alguma coisa via banco, você pagaria um pequeno imposto ali. E aí a opção, a proposta é daí tirar outros impostos para deixar esse. E você vê pela discussão, dá uma olhada nos jornais, o debate é controverso, é polêmico, é até ideológico, de certa forma, porque qualquer mudança dessas é redistributiva. Tem ganhadores e tem perdedores. Por isso que todo mundo é tão acirrado quanto a isso. Todo mundo quer taxar os outros, que os outros sejam taxados e que ele receba os benefícios dos impostos. Bom, aqui nós não vamos entrar nessas polêmicas. Aqui a gente só quer ver a teoria por trás da noção da arrecadação. Como é que o governo vai arrecadar, como é que ele vai escolher o que taxar. E, de uma maneira bem simplificada, só olhando para as elasticidades. Tá? Então, é isso que a gente quer. Então, o que está escrito aí, em geral, o governo, o gestor público, o melhor é você botar um imposto em cima da demanda mais inelástica. Da demanda inelástica. Lembra? Inelástica quer dizer que essa demanda é insensível a preços. Quando você põe um imposto, naturalmente o preço vai ficar mais caro daquele bem, daquele serviço. Então, se a pessoa for... As pessoas que têm aquela demanda, se elas forem elásticas, isso quer dizer que elas têm substitutos. Então, elas vão sair, quando veio o imposto, elas dizem, então não vou mais consumir isso, vou consumir outra coisa. E aí aquele imposto não vai funcionar, porque as pessoas não compraram, então ninguém está pagando o imposto. Você simplesmente assustou aquele consumidor, aquele agente econômico, e não obteve seu objetivo.
Ou seja, gera uma ineficiência no mercado sem contrapartida. Mas se a demanda é inelástica, você taxa aquele bem, taxa aquele serviço, claro que o preço vai subir, aquele consumidor vai consumir menos, mas como ele é inelástico, ele não vai consumir muito menos. Ele vai continuar consumindo aquilo ali e aí você consegue arrecadar. Né? Então, vamos ver isso na forma do gráfico aqui. Olha essa demanda, olha a curva de demanda ali, essa negativamente inclinada, muito deitada. Eu exagerei até nesse gráfico, botei ela muito deitada, extremamente inelástica. Desculpe, falei errado. É extremamente elástica. Se aumentar o preço um pouquinho, a demanda cai muito fortemente. Então, vamos botar um imposto. Então, está aí o mercado, nós somos o governo, vamos botar um imposto, e eu estou supondo que esse é um imposto tipo ICMS, um imposto que incide sobre o preço do bem, então ele é visto como mais um custo para o ofertante, para o produtor. Então, o produtor diz, poxa, agora que eu tenho um custo a mais para produzir esse bem, eu já tinha que pagar o aluguel, tinha que pagar os trabalhadores, tinha que pagar a energia, tinha que pagar os insumos, agora ainda tem que pagar esse imposto a mais, então ficou mais caro produzir, eu vou querer produzir menos. A curva de demanda, ao mesmo preço, eu vou produzir menos. A curva de demanda desloca para a esquerda e veja o que aconteceu com a quantidade de equilíbrio aqui, ela caiu. Caiu de Q0 para Q1 e caiu fortemente. Não está desenhado, deixa eu ver se tem um preço aqui. O preço está aqui, o preço subiu relativamente pouco, mas a quantidade caiu muito. É consequência dessa demanda altamente inelástica. Muita gente muitas pessoas tinham substitutos, quando o preço aumentou, elas foram para os substitutos, por isso a quantidade caiu e o preço, mesmo com um pequeno aumento de preço. Cadê o imposto? Com esse novo preço aqui, a quantidade veio para cá, então os consumidores estão pagando essa distância da origem até o esse aqui. Esse aqui é o imposto, esse quadrado aqui, porque é a quantidade dos bens consumidos, HG é a quantidade, e o imposto pago é EH. Então, está EH vezes HG é esse quadrado aqui. Mas quem é que está pagando esse imposto? Quem é que está arcando, de certa forma, com esse custo? O consumidor está arcando com esse retângulo aqui, porque comparado com o equilíbrio, ele arca com esse retângulo aqui, e esse retângulo aqui, quem arca é o vendedor. P0HG, não tem uma letra aqui, mas esse retângulo aqui, quem arca é o vendedor. Então, tá, vamos guardar isso aqui. Aqui eu pintei de azul o tamanho do imposto, a quantidade que foi arrecadada. Lembra, esse é o objetivo desse exercício. Nós somos o governo e a gente pensou assim, bom, com essa demanda aqui, esse bem com essa demanda elástica, a gente vai arrecadar essa quantidade aqui. Mas tem um outro bem, tem esse bem aqui, uma demanda inelástica. Será que não é melhor a gente taxar esse? E suponha que a gente só quer taxar ou um ou outro, não quer taxar os dois, tá? Que seria outra opção, taxar um pouco outro, mas a gente quer decidir fazer razões burocráticas ou um ou outro. Bom, vamos fazer o mesmo exercício para esse, da demanda inelástica. Lembra, a demanda inelástica, ela é muito vertical, essa demanda, significa que as pessoas não são muito sensíveis a preço, então talvez seja uma boa ideia taxar isso aqui. Põe o imposto. A curva de oferta sobe, o imposto é visto pelo produtor como um insumo a mais, então ele vai produzir menos. E vamos ver o mesmo exercício aqui, com a quantidade caiu, mas repara que caiu bem menos do que na demanda inelástica. Essa é a definição de uma demanda inelástica. O preço aumentou de P0 para A, no entanto, não foi um aumento grande de P0 até A do preço, mas foi uma queda relativamente pequena da demanda. E aqui nós temos
o retângulo que mede o montante arrecadado. Por que isso é montante arrecadado? Porque da origem até QI é o número de unidades vendidas no final e o imposto é isso aqui. O imposto é de A até D. De 0 até D é o custo de produzir, mas de A até D é o imposto. Então, qual que é o resultado disso? Vamos comparar. Eu botei aqui em amarelo está a arrecadação nesse último exercício da demanda inelástica, e aqui embaixo em azul está a arrecadação da demanda inelástica, e você vê que a arrecadação na demanda inelástica foi maior do que na demanda inelástica. Então, o resultado... Aqui está desenhado os dois, aqui fica meio confuso, mas você vê esse quadrado, o quadrado azul está aqui assim, e o quadrado amarelo está aqui assim. Então, a nossa conclusão é que nós, o governo, querendo decidir se vamos taxar um bem ou outro, vamos taxar o bem com a demanda mais inelástica. E se você está meio assustado, puxa, mas são tantos gráficos, e você falou rápido, e letras, e linhas, e não se preocupe tanto com isso, tenta pegar mais essa intuição de que uma demanda inelástica, ela não tem substitutos, ela está cativa ali. Então, se você taxar ela, não vai cair muito a demanda. Eles vão pagar, vão continuar comprando e vão pagar imposto. Se você taxar uma demanda elástica, não vai arrecadar muito. Eles têm alternativas, eles são sensíveis a preço, eles vão vazar, eles vão sair, você vai taxar e na hora de ver quanto que você arrecadou, você não arrecadou muito. Você distorceu o mercado, você assustou as pessoas, você criou ineficiências e não conseguiu a arrecadação em contrapartida. Tá. Então, o ponto era só esse, né, Dembro? Quer você seja alguém vendendo alguma coisa, quer você seja o governo querendo arrecadar, em quem você vai aumentar preço? Quem você vai taxar? Não, o vendedor também é assim, o vendedor, ele olha assim e pensa assim, os consumidores não são todos iguais. Eu tenho consumidores com demandas diferentes. Alguns são mais sensíveis aos preços do que outros. Então, se você conseguir, se você puder discriminar preço, eu falo, para esse pessoal aqui inelástico, o preço é mais caro. Para esse pessoal elástico, o preço é mais barato. Aí você pergunta, mas como é que pode discriminar preço? Na verdade, não pode. É inconstitucional você fazer isso na maioria dos mercados. Uma loja, você não pode entrar numa loja, eles olham para sua cara e falam para você o preço é mais caro. Mas alguns mercados podem. Por exemplo, eu mencionei na outra aula, aerolinhas fazem isso, né? Dependendo de como você comprar passagem com próximo do dia do voo, e eles criam passagens flexíveis e passagens de várias categorias, e com isso eles discriminam o preço. Bom, agora só mais alguns exemplos. Imposto sobre salário. Salário também tem imposto, né? Então, se você tem uma firma e você vai contratar trabalhadores, você vai pagar no final do mês o salário para o trabalhador, mas a firma também vai pagar um imposto para o governo. Além disso, o trabalhador também vai receber o salário dele e vai pagar um imposto para o governo. Vai ser o imposto de renda do trabalhador. Mas aqui nós estamos olhando do ponto de vista da firma. Então, a firma está decidindo quantas pessoas contratar e ela vê os salários que ela vai ter que pagar, mas além disso ela vai ter que pagar um imposto sobre a folha de pagamento. Então, o que esse imposto faz? Ele torna a mão de obra mais cara, então vai afetar a curva da demanda. Aqui, bom, vamos ver aqui. Aqui está esse mercado de mão de obra. Talvez, para ficar mais claro, eu deveria até mudar aqui, em vez de escrever preço aqui em cima, eu deveria escrever salário, porque salário é o preço da mão de obra. Então, quem é o ofertante aqui, quem é que oferta, são os trabalhadores. Os trabalhadores decidem, eles olham aqui, essa aqui é a escala de preço, dizendo que se o seu salário for muito baixo, pouca gente vai querer ofertar o trabalho. Ou se for uma pessoa diz, eu vou querer trabalhar poucas horas, suponha que seja um salário por hora, ou poucos dias da semana. Se o salário for muito alto, aí as pessoas querem trabalhar mais, querem ofertar, tem mais gente querendo trabalhar, ou tem gente querendo trabalhar mais horas. Quem é o demandante de mão de obra? São os
os patrões, os contratadores, as firmas. Então, se for barato, se a mão de obra estiver barato, eles querem contratar muitos. Se a mão de obra estiver cara, se o salário for alto, eles querem contratar menos gente. E o equilíbrio está aqui, esse é o salário de equilíbrio, por isso está o S, e a quantidade de mão de obra contratada nesse mercado aqui. Aí, que nem nós falamos aqui, vamos botar um imposto. Aqui está sem imposto, e esse imposto quem paga é o demandante, a firma, o contratador. É um imposto sobre a folha de pagamento. Então, isso vai deslocar a curva de demanda para a direita. Ficou mais caro contratar, é como se fosse um bem que você está consumindo. A firma está consumindo mão de obra. Que nem ela consome energia, que nem ela consome galpões, que nem ela consome transporte e comunicação, ela consome mão de obra. Então, se ficar mais cara a energia, a demanda por energia desloca para a esquerda. Se ficar mais cara a mão de obra, a demanda por mão de obra desloca para a esquerda. Com isso, tem um novo equilíbrio aqui, vai cair a quantidade de mão de obra. Isso é uma coisa que o governo tem que estar ciente. Se ele puser um imposto sobre a mão de obra, o que vai acontecer? Vai cair a quantidade de mão de obra. Por várias razões. Uma, as firmas vão dizer, ficou muito mais caro a mão de obra, vamos substituir por máquinas. Né? Máquinas podem fazer o que as pessoas fazem. Ou vamos terceirizar. Ou então até vamos fazer o seguinte, a gente despede essas pessoas da carteira de trabalho, mas a gente contrata elas no mercado informal. Porque no mercado informal você não tem que pagar imposto de renda. Não é que você não tem que... No mercado informal você burla o imposto sobre a mão de obra. Então, por todas essas razões, o imposto vai tornar mais caro o salário. Então vai cair aqui. Então, aqui está, como é que é a análise aqui? Com esse deslocamento da curva da demanda, o salário vai cair. Então, esse é o salário que vai ser recebido pelo trabalhador agora, porque tem uma demanda menor por ele, então o salário caiu. No entanto, o governo tem que pagar um imposto, e o imposto que ele vai ter que pagar é essa diferença aqui entre os dois. Então, o salário pago pelo produtor é o salário que ele paga para o trabalhador, mais o imposto que ele tem que pagar. Então, esse é um outro jeito de analisar isso aqui. E aí, o que não está dito aqui, esse exemplo da apostila, do livro do Mankell também, é que isso aqui vai ser afetado pela elasticidade. Então, depende da elasticidade da demanda. Veja, é isso que eu acho que é importante ver aqui. Pensa assim, a firma tem alguns trabalhadores que ela tem uma demanda elástica por eles. O que quer dizer o quê? Que se aumentar muito o salário que ela tem que pagar por causa do imposto, então ela não precisa desses trabalhadores. Ela usa máquinas, ou terceiriza, ou usa informalidade, alguma coisa assim. Outros trabalhadores, a firma tem uma demanda inelástica. Por que seria inelástico? É porque não tem substitutos. Esses trabalhadores têm alguma coisa, eles têm alguma habilidade, alguma capacidade que a maioria dos outros trabalhadores não tem. Então, nesse caso, nesses trabalhadores cuja demanda pelo trabalho deles é inelástico, esses, se aumentar o imposto, mesmo assim a firma vai continuar contratando eles. Do ponto de vista pessoal, o que você tem que fazer na sua vida, estratégia para a sua vida, você tem que adquirir as habilidades que tornam a demanda pelo seu trabalho inelástico. Não tem substitutos por você. O que você faz, pouca gente faz, e por isso a demanda por você é inelástica. Então, e é exatamente o que você está fazendo aqui. Você acordou cedo hoje e você está indo para a aula, você está estudando, você está adquirindo esse conhecimento, essas habilidades, que poucas outras pessoas vão ter. E aí, só mais 3 exemplos, de novo, seguindo o que está na apostila, o que está no livro. Vamos ver esses 3 políticas do governo. Isso aqui é meio misturando elasticidades, mas com oferta e demanda. O governo pode intervir em mercados.
A gente vai ver daqui a pouco que o ideal é o governo não intervir em mercados. A beleza de mercados é essa, porque eles se autorregulam sob condições específicas que a gente vai ver, e eles se regulam de uma maneira tão boa que dificilmente um governo faria tão bem. Só que, às vezes, essas condições não estão lá e governos resolvem interferir. Ou, outras vezes, governos interferem mesmo quando não deviam, porque essa é a visão deles, a ideologia deles, e mesmo quando vai gerar ineficiências a essa intervenção. Então, os três casos são esses: preços agrícolas, estoques reguladores, preços máximos, tabelamento e salário mínimo. Vamos um por vez. Então, primeiro, preços agrícolas. Como eu falei, bens agrícolas são bens meio específicos, porque eles, entre a decisão de produzir e ter o produto pronto para produzir, passa muito tempo e pode acontecer muita coisa, pode ter uma seca. Então, é o que aconteceu com arroz, né? Ou outros países podem estar demandando aquele bem, aí aumenta a demanda para exportação. Então, muitas vezes acontece que esses mercados se desregulam, como está acontecendo com o mercado do arroz agora. Todo ano é um produto. Eu me lembro quando foi o tomate, eu me lembro quando foi a carne, eu me lembro quando foi feijão. Cada ano é inevitável que algum produto aconteceu alguma coisa no processo produtivo e aí ou tem de mais ou tem de menos, o preço está muito alto, o preço está muito baixo. E aí existe um papel para o governo intervir nesse caso. E como eu disse, mesmo quando não tem um papel, muitas vezes governos querem intervir de qualquer jeito. Então vamos ver aqui, preços mínimos do feijão. Suponha o que aconteceu aqui, esse é o equilíbrio aqui no mercado de feijão, tem demandantes de feijão, tem ofertantes do feijão, o equilíbrio está aqui, deu esse preço PE/P1, só que suponha que esse preço é muito baixo, ficou muito baixo, os produtores estão reclamando, estão dizendo, não cobriu nossos custos, nós podemos ir à falência, nós vamos poder pagar nossos trabalhadores, nossos empréstimos. O governo diz, então vou fazer o seguinte, eu vou passar uma lei, vou tabelar o preço do feijão e vou dizer que o preço mínimo que feijão pode ser vendido no Brasil em vez de PEP1, vai ser esse preço aqui, assim. Então, o preço do feijão no mercado, nas feiras, estava R$ 2,00 por quilo e o governo diz, não, mas tem que ser pelo menos R$ 8,00 por quilo. Então, ele tabelou isso aqui. E aí tem toda uma discussão se ele deve fazer isso ou não deve. Suponho que tem circunstâncias em que seria razoável, tem circunstâncias em que não é razoável. Repara que todo produtor de qualquer coisa do mundo está sempre querendo convencer o governo a fazer isso por eles, né? Eu quero convencer o governo a tabelar o salário dos professores de economia. Eu acho que devia, o salário de professor de economia devia ser muito mais alto do que é. E eu posso dar um monte de justificativas, que nem o produtor de feijão vai dar muitas justificativas. Então sempre tem, você nunca sabe se realmente é justificável ou não. Mas então vamos ver o efeito disso. Tabelou acima do preço do equilíbrio, a gente já viu que vai ter forças econômicas se opondo a isso. Por quê? Porque a esse preço acima do preço de equilíbrio, a oferta está bem grande, zero que zero, mas a demanda é pequena, então tem um excesso de oferta. Tem mais gente querendo vender feijão do que gente querendo comprar. As forças econômicas empurram o preço para baixo na direção de PEP1, tentam chegar aqui no equilíbrio, só que a lei do governo não permite. Ela tabela aqui, então vai sobrar feijão. Um jeito de lidar com isso é o governo diz assim, então eu compro esse excesso do feijão e eu vou estocar. Eu compro, a Conab, está escrito aí, Conab uma coisa assim como companhia de abastecimento do governo, fica lá perto a sede delas do Parque da Cidade, se passar lá você vê, e esse é o papel deles. Então, eles podem comprar esse excesso de feijão, estoca, e daí feijão dura, então daqui a ano que vem, quando tudo se normalizar, o preço de equilíbrio subir naturalmente, aí eles vendem aquilo ali. Não, essa é uma opção. Tipicamente, o governo não tem capacidade de comprar e estocar
comparado com o total produzido de feijão no Brasil, imagine quantas 1.000 toneladas isso é, o governo consegue comprar um pouquinho, mas às vezes isso já é suficiente para resolver esse tipo de problema de abastecimento. Muitas vezes o governo até ganha dinheiro fazendo isso, se ele compra barato e depois, quando for vender, está caro. Muitas vezes perde dinheiro, mas é uma coisa que acontece. Agora, de novo, veja que a magnitude do problema depende muito das elasticidades. A elasticidade de oferta e demanda. O tamanho desse excesso de oferta aqui vai ser bem menor se tanto a oferta e a demanda forem inelásticas, e vai ser bem maior se eles forem elásticos. Essa tesoura aqui do oferta e demanda vai alterar. Segundo exemplo, agora exemplo contrário. Isso acontece todo ano, acho que é por essa época, não me lembro bem, acho que agosto, novembro, tem entre safra na pecuária, por exemplo. Entre safra é uma época em que ainda os frutos não surgiram, o feijão não cresceu ainda, o arroz não foi colhido, as maçãs não foram colhidas, as vacas não foram abatidas. Não é uma boa hora para abater as vacas para levar a carne ao mercado. Então, o que acontece nessa situação, na entre safra, é que a oferta está pequena. Então, é o que está desenhado aqui. Não está desenhado aqui a oferta. Talvez devesse ter posto a oferta antes da entre safra, ela estaria aqui assim. E daí você tem, com a entre safra, a oferta se desloca para cima. Então, o preço está alto. O preço da carne está alta porque está tendo pouco abate, está esperando a época das chuvas ou do ciclo biológico das vacas. Então, o preço está alto. O que o governo pode fazer? Ele suponha que ele tem estoques também, de feijão, estoques do arroz ou da carne, seja lá o que for carne é mais difícil que é perecível, né? Mesmo congelando tem limites de quanto tempo você pode estocar, mas aí, ao fazer isso, ele aumenta a oferta e aumentando a oferta, o preço cai. Né? E a quantidade aumenta. Muitas vezes, só o fato de... Se o governo faz todo ano o governo faz esse exercício bem feito, assim, com cuidado, sem aceitar pressões de todos os lados e faz de uma maneira boa, ele já cria boas expectativas no mercado e aí as pessoas, o preço nem sobe tanto. Porque lembra que eu falei que expectativas são importantes na formação de preços. Expectativas do que vai acontecer no futuro deslocam oferta e demanda. Então, se o mercado, se um governo tem uma boa reputação de regular tecnicamente e cuidadosamente esses mercados, só o fato de haver essas políticas, muitas vezes nem precisa implementar elas, só o fato de elas estarem ali esperando já faz com que o preço não sobe tanto, porque o mercado sabe que se aumentarem muito o preço, daí o governo entra, o preço cai de novo, então talvez seja melhor deixar como está e aí você não precisa de tanta intervenção. Porque qualquer intervenção dessas é difícil, é perigosa, você erra a mão, se você errar a mão para cima, você distorce mais ainda, se errar para baixo, você não resolve o problema. Então é bom ter um mercado funcionando bem. Aqui está dizendo assim, se o governo não fizer essa intervenção, tá, na entre safra, o preço está alto, e o governo não desovar os estoques dele, uma coisa que pode acontecer é, por exemplo, atravessadores. Atravessadores é alguma pessoa que vai lá e compra os bens, já tem um problema de oferta, aí vai alguém lá e compra os bens e segura ele, senta em cima, e daí faz o preço subir mais ainda, isso é ruim para a população, então tem esse problema de... Isso só acontece quando não tem concorrência suficiente no mercado. Ok, só mais acho que tem mais um ou dois exemplos. Aqui é o contrário, aqui o governo vai estabelecer não um preço mínimo, mas um preço máximo. Então, está aqui o exemplo. O equilíbrio, aqui está dizendo oferta e demanda, o equilíbrio é esse preço aqui,
essa quantidade, mas o governo diz, nós não gostamos desse preço aqui, nós achamos que esse preço está muito alto, está abusivo. Então, pensa assim, quando, às vezes, eu botei o exemplo da guerra, ou tem uma inundação, algum desastre natural, aí, tipicamente, o preço da água sobe muito, né? Água engarrafada. Você sempre vê as pessoas correndo para o supermercado. No começo da Covid, o que foi mesmo? Foi papel higiênico. Papel higiênico. As pessoas saíram correndo para comprar papel higiênico porque acharam que iam passar 6 meses sem poder comprar papel higiênico. E aí o preço estava muito alto, aí o governo podia chegar e dizer, nós não gostamos disso, vamos tabelar o papel higiênico. Então, põe um preço máximo, que é menor do que o preço de equilíbrio. Então, conforme vimos, tem forças econômicas empurrando o preço para cima. Sozinho, o mercado já diz assim, né, tem uma sobredemanda, tem um excesso de demanda aqui relativo à oferta. Então, isso faria o preço subir naturalmente. Todo mundo que vende iria naturalmente aumentar o preço, mas o governo está proibindo. E você pode pensar assim, tá certo, o governo tem que fazer isso mesmo, porque, olha, né, senão vai ficar muito caro o papel higiênico. O papel higiênico é um bem de primeira necessidade. Como é que fica a população sem papel higiênico? Mas o que você tem que pensar é que tipicamente não funciona muito bem isso. O governo não tem a capacidade de implementar isso aqui. Então, por quê? Porque as pessoas, os vendedores, os vendedores que têm o bem, tem muita gente querendo comprar deles, eles têm um interesse natural de aumentar o preço, o governo diz que não, mas eles vão burlar aquilo, eles vão vender embaixo o que chama ágio, né? Um ágio, por exemplo, você cobra, o preço é tanto, mas você tem que pagar mais por fora um outro tanto. Ou, alguma regra, isso que está escrito aqui, alguma regra vai ter que surgir para decidir, como tem mais gente que quer comprar aquele preço do que gente que quer vender, tem que ter uma regra que vai decidir. Então, a regra pode ser fila. Então, quem chega primeiro, esse é o jeito de fazer. Mas repara que é um jeito ruim. Você pode achar que é bom porque é justo. Quem chegou primeiro merece porque ele chegou lá primeiro, acordou cedo. Mas é ruim porque está gastando tempo e esforço das pessoas. Você ter pessoas passarem uma noite inteira na fila, por exemplo, mães passarem 3 dias na fila para matricular o filho, não parece um bom. É melhor do que outras formas, por exemplo, quem tiver o conhecido mais importante para indicar elas. Isso é ruim, claro, é injusto. Mas filas também não são boas. Um jeito melhor, provavelmente, seria você deixar o preço decidir. Deixa o preço subir, aí oferta e demanda decidem quem vai levar. Né? As próprias pessoas, quem tem mais... quem dá mais valor àquele bem vai estar disposto a pagar mais. Mas aí você se preocupa e diz assim, sim, mas como é que fica alguém que não tem renda, alguém de uma pessoa carente? Aí uma solução para isso, se você está preocupado com isso, o governo está preocupado com isso, em vez de mexer no preço, que é um sinal que transmite informação sobre escassez, que ajuda a regular o mercado, o que o governo pode fazer, em vez de distorcer o preço e distorcer o poder do mercado, o que o governo pode fazer é transferir renda. Ele diz assim, aqui está um vale papel higiênico, vale matrícula da escola, vale... E fazem isso, existe esse tipo de coisa. Para as escolas existe, por exemplo. Então, ou um outro jeito que resolve isso, se não for filas, se não for ágil, se não for quem indica, é o mais forte. É porrada. Quem chega lá e bate nos outros leva. Então, geralmente deixar o mercado agir é um jeito melhor do que essas alternativas. E, finalmente, a última questão, salário mínimo. Salário mínimo é muito parecido com isso que eu falei, você está tabelando um preço, que a gente está dizendo, papel higiênico não pode cobrar mais do que tanto. O salário mínimo, na verdade, é o contrário desse exemplo, você está dizendo, não pode pagar menos do que tanto. Aqui está o mercado de mão de obra, que a gente tinha visto. Repara que o preço é o salário. Quem demanda a mão de obra são as firmas. Quem oferece mão de obras são os trabalhadores. E aqui o salário de equilíbrio. Esse é o salário que, naturalmente,
as firmas e os trabalhadores negociando entre si vão chegar, né, nesse preço, que depende de quanto trabalho está sendo ofertado, quanto trabalho está sendo demandado. Só que o governo olha para isso aqui e diz, não, esse salário é muito baixo. Um cidadão não consegue viver com esse salário, ou por qualquer outra razão, nós achamos que esse salário é muito baixo, vamos tabelar o salário mínimo. O governo faz isso no Brasil já há muito tempo. Todo 1 de janeiro tem um salário mínimo novo, e esse salário mínimo vale para... Então é proibido por lei pagar menos do que esse salário mínimo, com poucas exceções, por exemplo, estagiários, e ele afeta a previdência, então tem impactos muito grandes nos gastos do governo e na bem-estar da população. Então o governo tabelou aqui, mas o que a gente quer analisar aqui é o que acontece aqui, qual que é o efeito do salário mínimo. Diz assim, puxa, eu estou feliz porque o governo tabelou o salário mínimo, agora todo trabalhador no Brasil, em vez de os trabalhadores, quem é que recebe salário mínimo? O trabalhador com menos treinamento, menos experiência, menos credenciais, educação, esse tipo de coisa, né? Então, eu estou feliz porque os trabalhadores menos treinados, menos que tem, que a gente chama de capital humano para o mercado, vão receber mais, né? Então, eu estou feliz porque essas pessoas vão receber mais. Mas aí, o que o economista fala? Peraí, alto lá, vamos ver se isso é verdade o que você acabou de falar. Será que basta o governo tabelar o salário mínimo e daí vai acontecer que todo mundo que recebia o salário mínimo que recebia o salário de equilíbrio, que era baixo, vai receber mais? Bom, vamos ver a oferta e demanda. Levando o preço do equilíbrio, que é o equilíbrio que ficava ali fixo em equilíbrio, foi para cá, aqui tem a oferta de trabalho fica muito grande, muita gente está procurando emprego agora, porque esse salário vai ser ótimo quando eu conseguir um emprego, mas tem pouca gente contratando, a demanda são as firmas estão dizendo, puxa, ficou caro contratar, eu vou contratar uma certa quantidade, repara, eles continuam contratando uma certa quantidade, mas menos do que eles contratavam no equilíbrio. Como é que eles vão se virar, então? Vou substituir máquinas por mão de obra, vou terceirizar, vou comprar produtos já importados, então tem vários jeitos, ou vou simplesmente produzir menos e vender menos, porque os insumos ficaram mais caros. E aí, quem é que vai se beneficiar? Quem se beneficiou desse aumento do salário mínimo? Esse pessoal aqui. Porque eles eram contratados com o salário mínimo de equilíbrio, que era baixo, e eles continuam contratados, né, porque eles estão dentro da quantidade que está sendo demandada, as firmas estão demandando, então eles estão sendo contratados, e eles estão recebendo o salário mínimo novo, que é maior do que o salário de equilíbrio. Então, esse pessoal se deu bem, para eles foi bom. Mas esse pessoal aqui, eles estavam contratados aqui quando o salário estava mais baixo, e agora, com o novo salário mínimo mais alto, eles foram despedidos, ou eles foram não contratados. E quem que você acha que são essas pessoas aqui? Quer dizer, se você fosse um dono de uma firma e você contratava 100 trabalhadores, o salário mínimo subiu, então você decidiu que você tem que demitir 20%, vai ter que demitir dos 100, você vai ter que demitir uns 20. Quais você vai demitir? Geralmente você vai demitir os mais inexperientes, os menos produtivos, né? Os mais inexperientes, os mais jovens, os que acabaram de entrar, os mais incompetentes de alguma forma. Então, você vê que quando você olha no oferta e demanda aqui, você faz a análise um pouquinho mais cuidadosa usando esse modelo, aquela pergunta, o aumento, a existência de um salário mínimo, de um piso para os salários, é bom para o trabalhador brasileiro? Sim e não, a resposta. Para alguns é bom, para outros não, e tem que fazer a análise. Ok. Com isso a gente acaba essa parte da elasticidade, essa parte foi cumprida, mas foi importante porque, na verdade, ela é conjunta com oferta e demanda, que é
de certa forma, a base de economia. Deixa eu perguntar, antes de passar para o próximo tema, se alguém tem alguma pergunta, comentário, dúvida. Então tá ótimo. Então vamos em frente. Essa próxima parte é de estruturas de mercado, é bem mais rápida. A gente acho que consegue ver boa parte dela hoje, mas é uma parte bastante importante também. Deixa eu ver os slides aqui. Ok. Módulo 1, unidade 2. Tá, agora estamos passando para a unidade 2. Com isso acabamos a unidade 1, vamos para a unidade 2, mas ainda do módulo 1. Estrutura de mercado. Então, até agora, nós fizemos algumas premissas, e eu mesmo ter feito isso explicitamente lá no começo, mas talvez fica meio implícito, então vamos deixar bem claro agora. Toda essa análise que a gente fez, a gente presumiu que um mercado muito específico, um mercado em concorrência perfeita. Ou outro jeito de falar isso é de competição perfeita, um mercado de competição perfeita. O que quer dizer isso, um mercado em concorrência perfeita? Então, ele tem várias características. Aqui eu botei 7 delas, tem mais, mas talvez as 7 principais. Então, o mercado em concorrência perfeita tem muitos compradores, muita gente querendo comprar um bem, então nenhum deles é mais importante do que o outro, porque sempre tem tantos outros. Não pode um comprador chegar lá e dizer: se você não abaixar o preço, eu vou embora. O vendedor diz: tá, tem tantos outros compradores, se você for embora, tanto faz para mim. Muitos vendedores, é a mesma coisa. Um vendedor não pode chegar e dizer: eu vou aumentar meu preço e vocês vão ter que pagar. Aí os consumidores falam: não, porque tem tantos outros vendedores, se você aumentar seu preço, eu não compro de você. Tá? Então, concorrência ali. Quando o economista fala a palavra concorrência, os olhos brilham. Concorrência é a solução para muitas coisas. Concorrência é bom, concorrência ela protege o consumidor, ela protege as pessoas, ela protege o bem-estar econômico. Além disso, condição 3, os produtos nesse mercado são iguais, é um produto só, todos os vendedores vendem o mesmo produto, então um vendedor não vai poder cobrar mais do que o outro, porque é o mesmo produto. Você pode dizer assim, isso não existe, porque todo produto é, por exemplo, pãozinho. Tem milhares de padarias em Brasília, mas o pão é sempre um pouquinho diferente. O pão lá na padaria da 203 é o melhor pão que tem. Tá, mas isso é verdade. Mas para todos os efeitos, provavelmente ele não tem muito poder de mercado. Aquela padaria não consegue dobrar o preço do pão dele. Muita gente vai dizer: ah, não, esse pão realmente é bom, mas a esse preço eu vou para outra padaria. Condição 4. Tem livre entrada e saída de vendedores e compradores. Vocês vão ver depois por que isso é importante, mas concorrência é isso. Concorrência é se de repente aquele setor ficar mais atrativo, mais vendedores entram, ou se deixar de ficar atrativo, muitos saem, e nada impede compradores novos de chegarem ou de saírem. Condição 5, todos os vendedores e compradores têm informação sobre preço, qualidade, disponibilidade, então ninguém tem uma vantagem informacional sobre o que está acontecendo. Todos os agentes querem maximizar seu lucro, as firmas querem maximizar seu lucro e os consumidores querem maximizar sua utilidade. Alguns de vocês falam assim: que horror, eles querem maximizar o lucro, que pessoal ganancioso, que eles só ligam para essas coisas materiais. Não, isso é uma descrição, essa premissa comportamental que a gente faz nessa análise econômica de como as pessoas agem no mundo real. E claro que há exceções, você vê pessoas sendo altruístas e às vezes firmas sendo altruístas, mas como uma descrição geral de como as pessoas agem, fazer a premissa que eles maximizam o lucro é uma boa premissa. E também que eles são racionais. Ser racional simplesmente quer dizer que se eles percebem uma oportunidade que para eles é melhor do que outra, eles vão perseguir aquela que é melhor para eles. Isso quer ser racional.
Você é maximizador de lucro e aí você faz o que você percebe que vai maximizar seu lucro. E, de novo, você pode dizer, não, mas as pessoas às vezes são meio malucas, meio irracionais. Sim, claro, todo mundo é assim, mas como uma descrição geral de como as pessoas agem na economia, é razoável supor que são racionais. Então, aqui que vem um grande resultado, um resultado muito poderoso de economia. Isso tem provas matemáticas disso e na verdade, o primeiro insight foi lá do Adam Smith, lá em 1776, quando a Revolução Industrial estava acontecendo, e a gente chama isso ele chamava da mão invisível. Ele não usou realmente esse termo quando ele descreveu, mas usou em outro lugar no livro dele, mas é uma boa descrição. E o outro jeito que ele chama esse nome pomposo aí do primeiro teorema fundamental do bem-estar social. E a ideia é o seguinte, aqui, em um mercado em competição perfeita, com essas 7 condições que nós estamos vendo aí, nesse mercado com essas condições, o próprio mercado deixa ele agir, deixa oferta e demanda lá fazerem o que elas fazem, deixa surgir um equilíbrio, um preço, uma quantidade. E o que o teorema está dizendo é que esse preço e essa quantidade é o melhor que se pode fazer para a sociedade. Não para as firmas, não para os capitalistas, não para os trabalhadores, para a sociedade. Para a sociedade, aquela é a melhor alocação dos recursos, é o melhor uso dos recursos para aquela sociedade. Então, isso é muito poderoso. Não sei se você está percebendo. Ele está dizendo que mercados funcionam bem. Mercados são um bom jeito de organizar a economia. Repara que quando eu falei assim, você já ficou um pouquinho preocupado. Você, espera, isso está parecendo ideológico, porque né, se existe uma dimensão, uma briga ideológica muito grande se uma economia deve ser gerida mais por mercado e menos governo, ou mais governo e menos mercado, se o governo deve intervir, não deve intervir. Mas o que está sendo dito aqui é assim, se o mercado estiver em competição perfeita, deixa ele agir, que ele vai chegar na melhor alocação possível. E se o governo tentar interferir, o seu governo tentar dizer, não, suspende o mercado, deixa que eu faço. Eu governo, decido os preços, eu decido quem vai comprar o quê. Né, como a gente viu agora há pouco, diversas tentativas de tabelamento, impostos, proibições, estoques. O governo vai usar esse instrumental todo para afetar o mercado. O que esse teorema está dizendo que se o governo fizer o melhor que ele puder fazer, não errar a mão nunca, for bem intencionado, não tiver corrupção, for tecnicamente muito bom, o melhor que ele faz é o que o mercado iria fazer também. E eu não sei sobre vocês, mas a minha experiência com governos é que governos geralmente não são tão bem intencionados, não são tão isentos de corrupção, não são tão tecnicamente capazes, então eu confio muito mais no mercado. Né? Para a maioria dos mercados, nessas condições de concorrência perfeita. Alguns de vocês estão muito bravos com tudo isso que eu estou falando. Não, peraí, mas tem situações e o mercado é malvado, o mercado gera um monte de... Lembra a premissa fundamental aqui, concorrência perfeita. Você tem razão que mercados falham, mercados vão ter vários problemas. Esse vai ser o tema da próxima aula. Na próxima aula a gente vai se perguntar, mas e quando o mercado tem falhas de mercado? Quando uma dessas 7 condições não valem, como é que fica? É uma boa pergunta e a gente quer saber. Aí sim justifica uma intervenção governamental. Aliás, um bom jeito de falar é assim, aí se o mercado não está em competição perfeita, não está em concorrência perfeita, o primeiro teorema fundamental do bem-estar social diz que é melhor não deixar o mercado agir sem interferências, existe espaço para uma intervenção do governo para corrigir aquela falha de mercado. Provavelmente não para suspender o mercado, você ainda vai querer usar o mercado como um mecanismo de alocação dos recursos, mas você vai querer provavelmente algum tipo de empurrãozinho em algumas áreas. A gente vai chegar lá então, mas na próxima aula. Aqui o que a gente quer se perguntar, o que acontece quando alguma daquelas 7 condições está ausentes? E a gente vai se perguntar, nesse momento, vamos olhar as 7 condições lá de novo. O que acontece quando eu elimino uma dessas aqui? Eu relaxo uma dessas premissas aqui.
E eu estou fazendo isso nessa aula só para dizer, vamos classificar qual, então não vai mais ser concorrência perfeita. Se tiver uma das 7 estiver faltando, não é concorrência perfeita. E a gente vai perguntar, então o que que é? Que tipo de mercado é esse? Como é que é o nome que a gente dá para ele? Qual que é a característica dele? Na próxima aula, nós vamos perguntar se estiver faltando alguma dessas 7, não é concorrência perfeita, tem uma falha de mercado, e o que que faz? Como é que a gente poderia corrigir isso? Ou será que a gente deve corrigir isso? Essa vai ser a pergunta da próxima aula, que é uma pergunta mais importante e mais interessante. Eu acho que alguns de vocês vão, vamos discutir isso logo. Não, nessa aula é mais definição de mercado, das estruturas de mercado. Tá? Na próxima aula a gente vê as falhas de mercado. Então, primeiro exemplo, vamos pegar a premissa 1 e eliminar ela. Vamos só olhar a premissa 1 aqui. Muitos compradores. Então, premissas 2 a 7 continuam válidas, mas a premissa 1 agora só tem um vendedor. Então, isso a gente chama de monopólio. Vocês já ouviram falar nisso? Monopólio é um mercado, é uma estrutura de mercado em que só tem um vendedor. E você vai ver que a gente vai botar isso como polos extremos de um contínuo de estruturas de mercado. No final vai aparecer, num dos extremos, competição perfeita, no outro dos extremos, monopólio. Então, o monopólio tem apenas um vendedor e como só tem um vendedor, o monopolista vai poder escolher o preço que ele quer colocar. Não tem concorrência, ele diz assim, eu vou vender por tanto e pronto. Aí o consumidor, em concorrência perfeita, o consumidor olharia aquilo e diz, não, então eu vou comprar ali na esquina. Aqui não tem esquina, só ele vende esse bem. Então, não quer dizer que ele pode botar qualquer preço, porque o consumidor tem uma opção, tem uma saída. O consumidor diz, então eu não compro. Então, simplesmente não compro. Mas é menos poder para o consumidor do que ele tinha quando tinha aquele mesmo bem sendo vendido em outros lugares. Então, o que o monopolista vai fazer, ele não vai botar o preço mais alto que ele pode. Ele vai botar o preço que maximiza o seu lucro, que muitas vezes não é o preço mais alto. Sabe, um preço mais alto, ele ia ganhar mais por unidade vendida, mas ele ia vender menos unidades. Então, o que o monopolista vai fazer, ele vai... Quer ver o que ele vai fazer? O preço que ele vai colocar? Depende das elasticidades. Lembra disso? E é isso que ele faz. Se o bem é muito inelástico, daí ele pode realmente aumentar o preço muito acima do custo. A demanda é inelástica, ele vai vender, vai ganhar bastante. Se o bem é muito elástico, daí o monopolista não vai ter tanto poder assim. Exemplos de monopólios. Monopólio totalmente puro, onde tem só um vendendo, pode não haver, mas, por exemplo, Windows. Windows é praticamente um monopólio. Claro que existe Linux, existe iOS, os sistemas operacionais, mas quase 90% dos computadores do mundo usam Windows, então é praticamente um monopólio. Então, a princípio, ele poderia botar o preço, aumentar o preço bastante, e algumas pessoas iam vazar, mas a maioria dos outros iam continuar lá. Mas diz assim, puxa, então o monopolista é muito forte. Sim, mas repara que tem uma força muito grande indo contra ele. Que a força é a seguinte, se você está lá, você é um monopolista, e você botou seu preço, está maximizando o seu lucro, está com o lucro bem alto, outras firmas, outras pessoas, outros investidores que estão produzindo em outro setor, estão produzindo outro produto, vão olhar para você e dizer, poxa, eu estou aqui ganhando margenzinhas, lucros pequenos, e esse monopolista está ganhando muito, quer saber, eu vou lá produzir o que ele produz. Eu vou mudar meu negócio, eu vou produzir o que ele produz, porque eu quero ganhar aquele lucro também. Então, à medida que firmas saem da onde eles estão, ou novos investidores aparecem, começam a investir para produzir a mesma coisa que o monopolista produz, aí vai começar a ter concorrência e o lucro do monopolista vai cair. Ele deixa de ser um monopolista. Então, isso é bom. Isso quer dizer que, na verdade, o próprio mercado vai ajudar a resolver o problema de monopólio. Mas tem uma exceção, tem um problema, que às vezes tem barreiras de entrada.
Então, barreiras à entrada é qualquer coisa que impede uma nova firma, um novo investidor de produzir o que o monopolista produz. E pode ser vários tipos de coisa. Pode ser, por exemplo, uma fórmula secreta. Só o monopolista sabe produzir aquilo. Ou pode ser uma proibição do governo. O governo diz só a Petrobras pode distribuir petróleo no Brasil, produzir petróleo no Brasil. Ou qualquer coisa assim. Então, barreiras à entradas são ruins porque elas reduzem a concorrência e impedem a concorrência de tirar o poder do monopólio. Monopólios fazem mal à população, eles reduzem o bem-estar social. Então, seria bom que não houvesse barreira de entrada. Então, a barreira de entrada é violação da premissa 4. Vamos olhar a premissa 4. A premissa 4 está aqui. Livre saída e entrada de vendedores e compradores. Em concorrência perfeita, não tem barreiras de entradas por definição. O monopólio só pode continuar existindo se tiver barreiras de entrada. Senão a existência dele vai ser temporária. E é até bom que exista monopólio, porque às vezes assim, o monopólio dá um incentivo para alguém descobrir uma coisa nova, descobrir um negócio novo, aí ele faz aquilo, está ganhando lucro muito grande durante um tempo, mas aí os outros entrando, imitando ele, vão reduzir. Digamos, ele conseguiu, durante 5 anos ele manteve o monopólio e conseguiu ganhar dinheiro. Isso foi o que estimulou ele a fazer inovação, que é muito importante para a sociedade que tem estímulo para a inovação. Mas a gente não quer que o estímulo à inovação seja um monopólio permanente, porque isso é muito ruim para o consumidor. Que tipos, aqui, barreiras de entrada? Patentes, direitos autorais. Então, todas essas patentes, direito autoral, copyright, trademark, todas essas coisas são leis que protegem quem inventou alguma coisa, quem criou algo novo, justamente para dar estímulo para as pessoas criarem algo novo, mas é muito importante que sejam temporárias, que nem eu falei. Até hoje em dia, muito delas, por exemplo, copyright de música, por exemplo, e alguns remédios, têm sido muito cumpridas. Você não precisa dar 70 anos de monopólio para alguém para estimular. Isso é uma coisa que está sendo percebida pela literatura de direitos de propriedades intelectuais. Sempre foi justificado. Assim, por que alguém que compôs uma música, alguém que inventou alguma coisa, vai ter direito a 70 anos de ser só ele? Não é que é só eles que produzem. Se alguém produzir, tem que pagar para eles. Mas, então, existe um movimento para reduzir isso. Vamos dar, sim, o direito e o estímulo para inventar coisas novas, mas vamos dar só o que é necessário. Não precisa criar uma distorção tão grande no mercado. Tem monopólios estatais, por exemplo, Correios, Petrobras. Cada vez mais isso aqui é anacrônico. Não precisa, quando o Brasil estava se desenvolvendo, talvez era necessário, o único jeito da gente ter uma empresa de petróleo é dar um monopólio para o próprio governo fazer isso. Mas chega uma hora, o país já é capaz de arcar com uma concorrência, e a concorrência, como a gente vê, é melhor para o bem-estar social. Existe o que chama de monopólio natural, não vou dar muita ênfase a isso, mas tem alguns poucos bens, por exemplo, a geração de eletricidade, que é bom que tenha um monopólio, porque daí, se você produzir em grande escala, o custo cai muito. Então, daí pode ficar mais barato para o consumidor. Só que no monopólio natural é muito importante que daí você permita o monopólio para a escala ser grande e ser barato de produzir, mas você quer regular para evitar que esse monopolista ponha o preço alto. Então é isso que a gente faz com a eletricidade. Quem produz eletricidade geralmente são grandes firmas produzindo em grandes quantidades, mas o preço é determinado, por exemplo, pela ANEEL, por uma agência reguladora. E o monopolista faz aquilo que eu falei, ele faz aquela discriminação de preços, ele tenta cobrar de consumidores diferentes. Ele tenta cobrar mais dos inelásticos. Um jeito de fazer isso, por exemplo, é com promoções ou cupons. Esses cupons que você recorta em jornal, que as pessoas entregam nos semáforos, é isso. O cupom, se você chegar lá com o cupom, sabe essas promoções na internet, põe aqui a promoção, o cupom eles tentam dar para as pessoas elásticas.
É alguém que é sensível a preço e não compraria ao preço que eles estão vendendo ali. Então, ele diz assim, ó, vamos manter esse preço para os inelásticos, mas vamos, para não perdermos o consumidor elástico, vamos dar um cupom, vamos dar uma promoção e assim a gente discrimina preço. O elástico está pagando menos do que o inelástico e com isso a gente maximiza o lucro. Formas de combater monopólios. Como monopólios fazem mal para o bem-estar social, talvez a gente queira mitigar quer dizer, reduzir essas ineficiências. Um jeito é o governo produzir. Diz assim, ó, tem esses monopólios todos aqui, vamos deixar o governo produzir, porque daí o governo supostamente vai cobrar menos, vai cobrar o preço abaixo do preço do monopólio. Eu botei essa interrogação aí, porque geralmente a pior coisa que você pode fazer é deixar o governo. O papel de governo não é prover esses bens e serviços que o mercado provê, e quando ele faz isso, ele faz mal feito, é ruim, a qualidade é ruim, e corre o risco do governo botar um preço de monopólio também, ou preço mais alto ainda do que o preço de monopólio, porque o governo está com problemas nas contas públicas e quer, então isso não seria impensável. O melhor jeito de fazer é regular, se tem agências reguladoras, tentar tabelar preço, fixar preço. Eu já argumentei hoje que geralmente não é bom mexer em preço, deixa o preço fazer o que ele faz, que é alocar os recursos no mercado, transmitir informação. Uma forma de regulação é regulação antitrust, que chama. Antitrust é justamente uma agência do governo, o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, fica lá ao lado do Liberty Mall, tem um prédio que você vê que é o CAD. O que eles fazem, eles ficam de olho na economia para ver se tem alguém abusando ou do poder de monopólio ou quando não é o monopólio, é o oligopólio que a gente vai ver, e tentando fixar preço ou cobrar demais, e o CAD interfere nisso. Ele tem o poder de quebrar uma firma. Se uma firma ficar muito grande, ficar muito poderosa em termos de monopólio, de chegar lá, o CAD chega e diz, você tem que vender essa parte do seu negócio. É muito difícil de fazer, porque muitas vezes essa escala, a firma que ficou muito grande, ela ficou grande porque ela está fazendo algo bem feito, ela tem economias de escala, e você não quer que o CAD vá e interfira nisso, porque daí é ruim para o consumidor. Mas você quer que ela interfira quando realmente duas firmas se juntam, ou mesmo se elas não se juntam, elas entraram em algum acordo, vamos manter o preço. Se você aumentar o preço para o consumidor, eu aumento também, e nós dois vamos se dar bem. E aí o CAD tem que ficar de olho nisso. Tá. Concorrência perfeita, monopólio, e no meio tem algumas estruturas de mercado intermediárias. Vamos ver aqui, concorrência monopolística. Vamos definir o que é isso. É uma violação da premissa 3. A premissa 3, vamos lá ver o que era mesmo. Produtos homogêneos e sem diferenciação. Em concorrência perfeita, é um produto homogêneo. Em concorrência monopolística, são produtos não homogêneos. São produtos parecidos. Tem muitas empresas. As empresas podem sair e entrar como em concorrência perfeita, só que elas não vendem exatamente o mesmo produto. É um pouco diferente. Deixa eu dar aqui um exemplo aqui. A maioria dos produtos hoje em dia são assim. Pensa automóveis. Então, automóveis, você pode comprar, você tem uma escolha assim, de 20 marcas no Brasil, mais ou menos. Então, só que, assim, automóveis de 30 a 40 mil seria um produto, mais ou menos, né? Então, tem Fiat, tem Chevrolet, tem Volkswagen, tem várias outras marcas. Eles não são bem iguais. Tem alguns consumidores, esse consumidor gosta da Fiat. Eu quero Fiat, estou disposto a pagar mais pelo Fiat do que o outro. Então, tem um certo... Não é concorrência perfeita, não é um bem totalmente homogêneo, mas eles são substitutos. Se a Fiat aumentar muito o preço, até esse consumidor vai dizer, eu queria Fiat, mas não, vou comprar o Volkswagen porque a Fiat ficou muito cara. Então, e como é que eles vão competir, então? Bom, vão competir em parte no preço. Os bens são mais ou menos substitutos, mais ou menos concorrem entre si. Eles vão competir em
propaganda, por exemplo. Tentar fazer propaganda. Competir em preço, mas também em propaganda. Outra coisa, a lealdade, tentar que essa lealdade do consumidor, tem alguns consumidores que você deve ter isso, você gosta dessa marca de cerveja ou dessa marca de pasta de dente e você sempre compra, você nem olha o preço, você já compra ela, você adquire uma lealdade. Claro que se eles aumentarem muito o preço, você abandona a lealdade, mas então essa concorrência monopolística, eles têm algum poder de mercado, mas não tanto porque existe uma concorrência, é uma mistura do poder de monopólio e da igualização que a concorrência faz. Tá. Aqui, botei esse aqui, a mesma coisa com postos de gasolina. Isso aqui é uma propaganda que nem aqui no Brasil, aqui em Brasília acontece o tempo todo que as pessoas dizem assim, os postos de gasolina em Brasília é um cartel, como se fosse um monopólio, não um monopólio, porque o preço é igual em todos eles, então eles combinam o preço, eles estão violando as leis da concorrência. Então, os Estados Unidos teve isso, aí eles fizeram essa... Olha o monopólio aqui. Então, o que eles estão querendo dizer? Olha quantos postos diferentes existem, que são diferentes entre si, então, como se uma concorrência monopolística. Acaba que eu não acredito nesse propaganda, eu acho que, na verdade, são um cartel e eles estão entrando em acordos lá por baixo. Acho que aqui em Brasília já ficou provado isso várias vezes. Mas eu gostei do desenho para mostrar que essa ideia de concorrência monopolística. Muitas firmas vendendo o mesmo bem, mas não é exatamente o mesmo bem, mas meio parecido, tem concorrência entre elas, mas não tanto. Bom, mais importante, concorrência monopolística acaba que não é um conceito tão importante. Concorrência perfeita é crucial, é fundamental, monopólio também é fundamental, e o oligopólio seria o ponto intermediário. Isso é grego, né? Oligopólio, oligo quer dizer poucos, e pólio é vendedores, então tem poucos vendedores. Não é um monopólio onde tem um vendedor, mas o oligopólio tem poucos. Quanto que é poucos? 2, 3, 4, 5, 6. Geralmente a partir assim de acima de 5, mas certamente se tiver 7, 8, 9, 10, já tem concorrência, é suficiente para ter concorrência ali. Mesmo que 3 entrem em um acordo para manter o preço alto, pelo menos um dos outros 4 ou 5 vai abaixar o preço, e isso já é suficiente para quebrar aquele acordo entre os 3 principais. Então, o oligopólio tem produtos similares, mas diferenciados, assim como no caso de concorrência monopolística. Mas o problema de oligopólio é que, então, diz assim, tem uma certa concorrência, então a gente não precisa se preocupar, essa concorrência vai baixar os preços. Mas acaba que com poucos fica mais provável de ter um acordo entre eles. E muitas vezes um acordo não quer dizer nem que eles se encontram na mesma sala e dizem, vamos fazer um acordo aqui, manter os preços altos, que nem o Pepe faz com o petróleo. Muitas vezes, assim, é até implícito. Tem 3 firmas, e as 3 nem falam entre si, às vezes até proibido eles conversarem. Se um repórter tirar foto deles sentado na mesma mesa, já fica todo mundo desconfiado, pode o Ministério Público ir lá questionar, mas eles já pensam, sim, sendo 3, eu não vou aumentar meu preço, aí eu espero que os outros 2 entendam, eles também entendem, não aumentam o preço também, e aí o preço fica alto, fica bom para todo mundo. E em vez de concorrer via preço, vamos concorrer via propaganda, lealdade e outras coisas. Vai ser melhor para nós 3. Tem teoria dos jogos, é a teoria que é uma matemática especial que a gente usa em economia, que serve para analisar esse tipo de situação, onde tem essa interação entre poucos e cada um está pensando o que o outro vai fazer, e eu sei que o outro está pensando o que eu vou fazer, então vamos ver quais são os equilíbrios. Aqui está um exemplo de um oligopólio. Eu acho que a Vivo... A Oi não existe mais, né? Uma já foi comprada, algumas dessas já foi comprada pelas outras, mas são poucas que oferecem serviços de telefonia. Existe uma concorrência, você vê elas concorrendo entre si. Quando o mercado funciona bem, mesmo com poucas, elas estão competindo, as forças de concorrência impedem que elas aumentem muito os preços. Eu mesmo já troquei
A legislação facilita isso com portabilidade numérica. Às vezes diz, eu queria trocar porque está muito ruim, o serviço está muito caro, mas eu vou perder meu número, as pessoas não vão saber. Então, a Anatel fez uma lei de portabilidade numérica. Se você trocar seu provedor, você mantém seu número. Isso foi muito importante. Eu já troquei 2 vezes, inclusive. Aposto que muitos de vocês já fizeram isso também. Então, existe concorrência, isso é bom, impede o poder de mercado delas, o poder de oligopólio delas, mas é bem possível que elas entrem em acordos, façam colusão. Aqui o Adam Smith, quando você vê o Adam Smith, né, o nosso santo padroeiro, ele já lá em 1776, ainda no meio do início da Revolução Industrial, dizendo assim, essa citação é famosa, quando você tem pessoas do mesmo ofício, por exemplo, a Oi, a TIM, a Vivo, se encontram, por exemplo, estão na feira, se encontram, presidente da Oi, presidente da TIM, rapidamente, assim, você viu que choveu ontem, não sei o quê, mas rapidamente a conversa acaba numa conspiração contra o público. Eu falo assim, vamos aumentar o preço, você aumenta o preço, aí a gente faz esse acordo, é melhor para todo mundo. E com poucos dá para fazer um acordo. Em concorrência perfeita é impossível. Alguém vai sempre violar o acordo e o preço despenca de novo. Ok, só mais uma estrutura de mercado, já estamos chegando ao fim aqui. Monopsônio, lembra? Monopólio, pólio quer dizer vender, monopsônio é um comprador. Você tem um comprador único. Isso é mais raro. É comum ter poucos vendedores de algum bem, mas poucos compradores. Aqui estão alguns exemplos do que tem no mercado. Por exemplo, tem algumas cidades na China e outras, assim, é uma cidade-empresa. A cidade inteira é uma empresa. Então, os únicos empregos que tem nessa cidade é aquela empresa que está contratando. Então, ela escolhe o salário que ela quiser pagar, ela que escolhe o preço. Não tem outras empresas. Quem não quiser trabalhar para essa empresa, não tem onde trabalhar. Então, é uma compradora só de mão de obra. Um outro exemplo, parece que no Brasil tem um mercado de eucalipto. Não é bem um comprador só, mas são poucos, são 3 firmas. Então, se você planta 100 hectares de eucalipto, aí na hora de vender para fazer papel, celulose, essas coisas, diz assim, vou vender isso no mercado, aí diz, para quem que eu posso vender? Só uma dessas 3. E provavelmente só uma delas, porque as outras são em outros lugares diferentes, e você teria que transportar a sua celulose, que é muito pesada, para outro lugar. Então, você só tem um comprador do seu eucalipto, e aí você meio que vai ter que pagar o que ele está oferecendo. Não tem concorrência na compra. Isso seria um problema. É que nem um monopólio é um problema, porque nesse caso, no monopólio, o preço estaria muito mais alto do que o preço que maximiza o bem-estar social, e aqui seria um preço mais baixo. E, para acabar, então, aqui eu peguei isso da internet, porque está em inglês, mas dá para entender aqui. Aqui o espectro, eu falei, o espectro de cores, mas o espectro de estruturas de mercado. Aqui na esquerda, competição perfeita, muitas firmas e ninguém tem influência sobre os preços, ninguém tem poder de mercado. Aliás, eu devia ter mais uma categoria aqui, o bem-estar social, o bem-estar da população é maximizado com concorrência perfeita. Monopólio é o outro extremo, o número de firmas é baixo, é só uma firma, a influência que ele tem, o poder sobre preços é alto, ele escolhe o preço que ele quiser, e ele é muito ruim, monopólios são ruins para o bem-estar social. E várias estruturas intermediárias, oligopólios. Eu digo várias porque tem oligopólios com 2, com 3, com 4, com 5, concorrência monopolística com um pouquinho mais ou menos de concorrência. Então, são vários nesse espectro. É isso. Com isso, acabamos hoje elasticidades e acabamos estruturas de mercado. Deixa eu perguntar se tem dúvidas, se tem perguntas. Tem uma aqui. Desculpa, eu não vejo, o chat não aparece quando meus slides estão lá. Só aparece se eu olhar no meu telefone aqui ao lado e às vezes eu perco. Mas vamos ver essa pergunta aqui do Pedro. Quando uma empresa monopolista compra novas empresas menores que surgiram no mercado, ainda é uma barreira de entrada? Sim,
ela compra para manter a barreira de entrada. E isso é muito importante hoje em dia. Isso sempre foi importante, mas hoje é mais importante ainda. Eu acho que o que você está pensando, uma das coisas é Google, Facebook, Netflix, Amazon. Elas fazem isso diariamente. Elas fazem, e elas são exemplos de monopólio. Está preocupando muito economistas no mundo inteiro, que tem essas firmas. Nunca teve tão poucas firmas com tanto poder de mercado. E a principal preocupação é a seguinte, é que antigamente, quando tinha isso, e o mundo já passou por várias fases de grandes empresas monopolistas, era muito claro o mal que elas faziam. Nos Estados Unidos tinha uma época lá no começo do século XX de grandes empresas monopolistas, principalmente produtoras de petróleo, a Standard Oil e outras, mas era muito visível o mal que elas faziam. Elas cobravam preços caros, e aí, por ser visível o mal que elas faziam à população, o governo conseguia chegar e dizer: vamos proibir o monopólio, vamos rachar. O CAD americano ia lá e fazia alguma coisa, tentava interferir na firma e nos preços. Com Google, Netflix, Facebook, Twitter, essas outras, não é claro o mal que elas fazem. Pelo contrário, o consumidor diz: não, eu adoro o Facebook. Ele me dá o serviço de graça, eu não pago nada, é ótimo. Eu acordo de manhã, já vou lá, fico direto e não estou pagando nada. Então, aí o governo diz: se o governo chegar e dizer, eu quero interferir na Facebook, porque é um monopólio, né? Você tem que ficar com muita suspeita. Um monopólio tão grande, tão poderoso. A Amazon é o homem mais rico do mundo, é o dono da Amazon. Aí você diz: mas as pessoas adoram a Amazon. A Amazon compra as coisas e chega rápido e eu consigo achar melhores preços. Então, tem toda essa discussão de qual é o mal que tem, e é esse que está falando. Elas impedem inovação, porque se surgir uma nova firma que sacou um jeito melhor ainda de distribuir filmes ou mídia social ou venda de produtos na internet, inovação, né? O que eu falei, inovação que está surgindo, que nem essas firmas antigas fizeram essa inovação toda, elas vão lá e compram e engavetam. Né? Geralmente, muitas vezes só engavetam, pegam aquela ideia e não deixam ir para frente, e é irresistível. Elas podem pagar tanto que dizem assim: mas o cara não precisa vender. Ele não precisa vender, ele pode, mas provavelmente ele vai ter que vender, porque ele não conseguiria, a ideia dele é boa, seria boa para a humanidade, mas até ele chegar e desenvolver aquilo ali, ele não consegue por causa do poderio dessa firma. Tem toda outra questão de dados, que você acha que não está pagando, mas está pagando com dados. Aí você acha: mas eu não me importo que o Facebook tenha meus dados, eu não me importo com essas coisas, mas parece que é muito mais nocivo do que você imagina e está indo numa direção. Tem um documentário novo na Netflix exatamente sobre essas coisas, mostrando o mal que pode ser isso. Pessoas que trabalhavam na Google, na Netflix, como é que dizer, o que eles fazem com esses dados. Soa muito como teoria de conspiração, você tem que descontar um monte de coisas, mas eu acho que também tem muitos problemas lá. Então, a sua pergunta é assim: comprar pequenas firmas, você está tirando concorrência. E lembra que eu falei lá no começo, talvez a coisa mais importante dessa aula: a melhor coisa é concorrência. Em economia, concorrência resolve todos os problemas, mais do que um governo. Mesmo um governo bem intencionado não consegue fazer o que concorrência faz. O que um governo bem intencionado faz é garantir a concorrência. E a concorrência é um instrumento que um governo bem intencionado usa para proteger a população, o bem-estar de toda a sociedade. Mais alguma pergunta, comentário? Então, ótimo. Então, acho que avançamos bastante. Na próxima aula, eu acho uma aula importante, nós vamos justamente aquilo que eu falei. O que acontece, então, quando o mercado falha? Como é que a gente classifica essas falhas? Como é que a gente entende elas? E qual que é a recomendação de política que o governo deve fazer quando o mercado não é capaz de lidar com os problemas que surgem? Então, até semana que vem. A gente se encontra aqui segunda-feira.